glória, a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma escola teológica, Brasília, DF, quente e seco, E nós sentimos muito, essa questão climática, mas tudo bem. Orai pela nossa nação, orai pelo nosso Brasil, para que venha aí uma chuva abençoada, Há muitas queimadas, em vários lugares do país, então isso influencia também na quintura. Pastor Marcos, prazer imenso, meu querido, reencontrá-lo. Um abraço a toda a família. Lilane, prima da minha esposa, seja bem-vinda. Os demais sejam bem-vindos. Você que for entrando, já vai compartilhando, para que os demais possam participar desta hora de aula teológica. Quero antemão agradecer a todos pela participação, pela aceitação, pelas sementes de oração, pelas sementes de palavras positivas, pelas sementes financeiras enviada ao ministério. E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Você vai entrando, já vai compartilhando, para que todos possam participar da nossa escola esta noite. A escola desta noite será uma escola esclarecedora, muito esclarecedora de algumas dúvidas que muitos têm. Pastora Saraiva, mulher de Deus, Pastora Saraiva, missionária das nações. Deus abençoe a senhora poderosamente onde estiver. Se estiver no Brasil, Deus continue abençoando. Se estiver no exterior, Deus te abençoe também. Missionária Saraiva é uma missionária das nações, uma mulher de Deus que tem amor pelas almas, de uma forma muito linda. Eu quero agradecer aos irmãos pela participação, queridos, pela participação na vigília de sábado, Clamor da meia-noite. Próximo sábado continuaremos, então eu conto com você próximo sábado, no segundo sábado da campanha Clamor da meia-noite, que inicia às 23h30. Amanhã, com o nosso pastor Wellington às 20 horas, também o ensino sobre batalha espiritual, sobre cura na alma, também um ensino muito forte. Então, sejam todos bem-vindos. Sergipe, Minas, pessoal do exterior também, sejam todos bem-vindos e que a unção do Espírito venha impactar as vossas almas de uma forma linda e de uma forma poderosa. Quarta-feira, a missionária Claudiana está assistindo agora e com seu esposo. Quarta-feira estarei pregando também uma live promovida pela missionária Claudiane, lá do estado de Sergipe, da Fogo para as Nações de Sergipe. Rio de Janeiro também ligado conosco, pastor Joelson, e a sua esposa, cantora, mulher de Deus, tá? Nós a recomendamos, tem a nossa indicação e a nossa recomendação, aos pastores que estão assistindo aqui a live agora, a esposa do nosso pastor
Joelson. Escreva aí, pastor. Cantora, o nome da sua esposa, cantora tal, do Rio de Janeiro. E fixa aí pra gente dar uma referência, né? É uma bênção, Deus, um casal abençoado. Quando eu estive ali no Rio de Janeiro, pregando, tive o prazer de conhecer esse casal lá no Rio. E a esposa do pastor Joelson é uma mulher de Deus, é uma cantora, uma adoradora e tem o nosso apoio, né? Tem a nossa referência, né? Assim, para quem quiser convidá-la a levar nas suas igrejas, podem levar, que é bênção de Deus esse casal abençoado. Então, meus amados irmãos, a escola teológica, né, 4 meses nós nesse mistério de Deus, 4 não, quase 6 meses, a gente nesse mistério com o Senhor, e nós temos aprendido bastante, né, na nossa escola, professores de vários lugares nós temos convidado para participar, amigos, né, pessoas de vários lugares e abordando temas impressionantes. Irmão Valdir, seja bem-vindo, irmão Valdir Lima dos Santos. Que bênção, que bênção. Então você vai entrando, já vai convidando seu amigo, seu irmão para participar, né, desta aula tão poderosa, ok? Esta noite, queridos, nós iremos aprender, né, sobre um tema complexo e um tema atual. Nós sabemos que no Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, desde a Antiga Aliança, existem divergências, existem conflitos. Quando nasce no coração do homem um dos maiores inimigos que impedem do homem crescer. Chama-se a inveja. A inveja atrapalha o crescimento ministerial. Aí você pergunta, pastor André, mas há inveja no meio cristão, no meio evangélico? Eu quero dizer para você que infelizmente sim. Pessoas que infelizmente não deram lugar para que o Espírito arrancasse da alma dela a inveja, porque inveja é algo que é uma influência maligna e que habita na alma do homem, né, e é transmitido através das suas atitudes. A inveja vem do inimigo, né, porque o inimigo foi o primeiro invejoso. Ele teve inveja de Deus. Então isso é muito complicado. Então a inveja, ela vem desde o Antigo Testamento, e com a inveja vem um pacote, né? Vem um pacote junto com a inveja. E com a inveja vem a divisão. Então, esta noite eu quero esclarecer para os irmãos. Seja bem-vindo, Fernando. Deus abençoe a sua vida. Junto com a inveja vem um pacote da divisão. Desde o Antigo Testamento existiram divisões, existiram levantes contra lideranças, existiram oposições contra lideranças. Então, observe que todas as vezes que há um levante contra a liderança, todas as vezes que é promovido uma divisão dentro de um clã, dentro de uma igreja, né? Já que nós estamos aqui na escola teológica, quando há uma divisão dentro de uma igreja,
há muitos prejuízos. E esses prejuízos são espirituais, emocionais e físicos. Porque, como a gente sempre fala nas nossas aulas, o homem ele é formado de uma tricotomia. Então o que acontece? Tudo que acontece na parte imaterial reflete automaticamente no físico. É impressionante essa ligação que há. Então, quando há uma divisão dentro da igreja, aí traz um prejuízo espiritual para a igreja, traz um prejuízo emocional para a igreja e traz um prejuízo físico à igreja, que é aquele grupo de pessoas ali, aquela congregação. Mas vamos lá. O que tem acontecido muito nos dias de hoje, que faz parte também do pacote da inveja, da divisão, é a insubmissão. Todo aquele que tem um princípio divisor, ele é uma pessoa insubmissa. Todo aquele que tem uma intenção de dividir a obra, ele, quer queira ou quer não, com o passar do tempo, ele vai demonstrando uma forma de insubmissão. Mesmo sendo uma insubmissão meia disfarçada, mas quando há um líder, né, que é cheio do Espírito Santo, você descobre que aquela pessoa é uma pessoa insubmissa. Então, ou seja, o que tem acontecido muito nesses últimos tempos? Divisões que nós conhecemos como racha, né? Racha. E um dos grandes erros que acontece na divisão, e vocês irão concordar comigo, um dos grandes erros que acontece na divisão é que na divisão sempre o divisor quer colocar Deus como o direcionador daquela situação. Uma pessoa que quer dividir uma obra, uma pessoa que quer dividir uma estabilidade dentro da igreja, sempre ele vai dizer que Deus está na frente. Sempre ele vai dizer que Deus falou com ele. Sempre ele vai dizer que está direcionado por Deus. E na realidade ele está sendo enganado pelas suas próprias emoções e está sendo influenciado por uma força maligna. E outra coisa, queridos, só para esclarecer aqui para os irmãos nessa aula, muitos cristãos criaram algo na mente, né? Algo na mente que é algo errôneo, de não chamar a responsabilidade para si, tá? De não chamar a responsabilidade para si. Ou seja, eles não pegam a responsabilidade para eles e dizer: foi eu que quis dividir, foi eu que provoquei essa divisão. Não, eles não chamam a responsabilidade para eles. Ou eles colocam que é Deus que está direcionando aquilo, né, de forma tão errônea, tão disfarçada, pensando que estão fazendo da maneira certa, ou eles dizem que foi o inimigo. E na realidade não foi Deus e existiu a influência do inimigo, mas na realidade foi ele. Foi ele que abriu o coração para essa má intenção da divisão, do levante contra a liderança, do levante contra os irmãos. Foi ele que quis, foi ele premeditou aquilo. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas emoções, né, para que a gente, de uma forma premeditada, não venhamos se tornar um grande divisor de obra, divisor de ministério, porque isso é um câncer, isso é um vírus que infelizmente
acometeu a igreja de uns tempos para cá, mas existe desde do Antigo Testamento, desde da aliança. Então, observe que há pessoas, tá? Há pessoas que quando querem dividir, sempre elas não têm discernimento daquilo que elas realmente ouviu de Deus. Olha a coisa profunda. As pessoas que são divisoras de obra, elas não têm discernimento real, realmente daquilo que ela ouviu de Deus. Por exemplo, ela recebe uma profecia que foi até de Deus, tá? Mas só que ela distorce, ela não tem discernimento. Ela recebe a profecia assim de Deus. Realmente foi Deus que porventura falou com ela. Falou bem assim: eu tenho o ministério na sua vida. Eu vou te levantar ministerialmente. Deus fala de várias maneiras assim, tá? Eu vou levantar seu ministério. E ali a pessoa, em vez de ter o discernimento certo, que o ministério que Deus está levantando na vida dela pode ser um ministério de pregação, pode ser um ministério dentro da própria igreja onde ela congrega, que ali vai trazer um crescimento, tá? Ou um dom ministerial, dons, porque existem vários dons de ministério, como diz a Bíblia, e a pessoa com falta de discernimento, quando fala que Deus está levantando o ministério dela, né, vai fazer algo no ministério dela, ela pensa que aquilo é ela sair de onde ela está congregando e abrir uma denominação. É isso que ela coloca na mente dela. Nossa, Deus falou comigo que vai me dar um ministério. Aí, de forma precipitada, de forma sem discernimento, já deixou descer no coração dela um princípio de divisão. Aí é onde começa o princípio do fracasso, porque na realidade não era aquilo que Deus tinha com ela, de pegar, sair de onde ela estava congregando, estava uma bênção, estava crescendo. Não era para ela sair de onde ela estava congregando, mas sim ouvir a voz de Deus, ou se não procurar o líder dela, o mentor dela, e pedir a explicação, dizer assim: me explica o que é isso, me explica melhor, porque Deus falou comigo em relação ao ministério. E assim um mentor cheio do Espírito iria explicar para ela, mas não, ela de forma precipitada já deixa o ego crescer e dizer: nossa, Deus falou comigo que vai me dar um ministério. Mas o ministério não era você sair da sua congregação, não era isso que Deus tinha, não era sair do lugar abençoado onde você estava e alugar, né, uma loja e colocar uma placa lá na frente da loja. Não, não era isso que Deus queria. Ah, pastor, mas Deus fala em relação a isso com pessoas que irão ter o próprio ministério denominacional. Fala sim, fala, e como fala, mas só que Deus, ele não é um Deus desorganizado. Deus, ele não é um Deus que fala: vou te dar graça para você abrir sua própria denominação e destruir a igreja onde você estava congregando. Não, Deus não é Deus de confusão, querido. Deus, ele não vai de encontro à palavra dele. Só para os irmãos entender melhor, Deus não constrói casamento destruindo outro casamento. Tá entendendo? Deus não faz isso. Deus é Deus organizado. Ele não vai destruir um casamento para construir outro casamento. Então é bem assim em relação
ao ministério, né? Bênção em relação ao ministério. Deus não vai chegar para uma pessoa e vai dizer assim, eu vou te dar teu ministério denominacional em que você vai destruir a igreja onde você estava congregando. Deus nunca vai fazer isso, porque Deus ele não vai de encontro à palavra dele. Então, na aula de hoje, eu quero chamar muita atenção a esse tema muito profundo e muito polêmico, porque muitas pessoas têm sido levado a esses erros de uma forma muito constante, levado a erros de forma muito constante. Ou seja, olha a diferença, olha a grande diferença. Eu vou dar 2 exemplos aqui na aula de hoje. 2 exemplos eu vou dar. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Da pessoa, baseado na palavra, tá? Da pessoa quando recebe a direção, tá? Do Espírito Santo em relação a ter o seu próprio ministério denominacional, e a pessoa que foi levado às emoções e a decisões precipitadas, tá? Primeiro, vou começar pela pessoa que foi levada pelas emoções, tá? E tomou decisões precipitadas. Observe. Toda pessoa, isso aqui vai servir para todos que estão presentes aqui, vendo a aula. Todas as pessoas, queridos, que geram divisões dentro de um ministério denominacional, quando elas não têm discernimento na sua mente da decisão correta, ela vai começar a gerar a divisão dentro da igreja, até mesmo de forma inconsciente, começando de forma inconsciente, depois de forma consciente, depois de forma premeditada e depois do mais grave, quando a semente daninha já está semeada no seu coração. Vamos lá. Aí a pessoa chega, segundo ela, que Deus falou com ela que ia dar um ministério para ela, que na realidade não foi isso, não foi verdade. Já expliquei sobre isso. Ela não tem discernimento. Aí tá aqui o presbítero Ederson, né, do Paraná, que está nos assistindo. Aí a pessoa chega pro presbítero Ederson e fala bem assim, numa conversa normal e tal. Olha como é que começa a divisão, gente. Começa dessa maneira. Presbítero Ederson, eu vou aí na sua casa, ou até mesmo na igreja. Presbítero Ederson, eu vou aí na sua casa, vamos aí tomar um café. Quero conversar contigo, tá? Quero conversar contigo. Aí vai lá na casa do presbítero Ederson e fala bem assim, presbítero Ederson, eu quero te contar algo. Deus falou comigo e na realidade Deus não tinha falado com ele. Ou Deus falou com ele, mas falou algo diferente. E ele chegou, entendeu de outra forma e o seu coração foi alimentado de forma errada. Se você puder anotar isso no seu coração, anote. Se não puder anotar,
no seu coração, anote num caderno, tá bom? Mas principalmente no seu coração. Tenha muito discernimento daquilo que você ouve. Peça gerenciamento das suas emoções, daquilo que você ouve, certo? Aí a pessoa chega na casa do presbítero Ederson, fala assim: presbítero Ederson, Deus falou comigo. Eu acho que já chegou o meu tempo na Fogo para as Nações. Presbítero Ederson, eu fui num culto abençoado. E Deus falou comigo, presbítero Ederson, que eu vou ter meu próprio ministério. Olha aí. Olha onde já começou o princípio da divisão. Deus não falou com ele que ele ia ter um próprio ministério denominacional. Deus não falou com ele que ele ia ser um presidente de uma denominação. Não. Deus falou com ele: eu vou levantar seu ministério. Eu vou te dar o ministério. Queridos, tem que ter discernimento qual é aquilo que Deus realmente está falando. Aí pronto, aí Deus fala: eu vou te dar um ministério, vou levantar seu ministério. Aí a pessoa já põe na cabeça, olha ele confirmando aqui, aí a pessoa põe na cabeça que é para sair da igreja onde ele está congregando e abrir uma loja e colocar uma placa. Gente, vamos ter cuidado com isso. O presbítero Edson confirmou aqui que ele passou isso há anos atrás. Aí onde começa... Seja bem-vindo, pastor Wellington, nosso presidente. Seja bem-vindo, irmão Eric Brito. E os demais. Evangelista Sônia. Então aí, onde começa... Aí já começou a divisão. Tá? Aí já começou a divisão. Para por aí, que aí já começou a divisão. A partir do momento que eu falo que Deus está me dando um ministério e eu vou na casa de um irmão dizer que Deus me deu um ministério, a divisão já começou por aí. A divisão já começou por aí. Por que, pastor, a divisão já começou por aí? Porque as palavras têm poder de influenciar. A divisão já começou por aí. Por quê? Porque eu chego, né? Um exemplo que eu estou dando aqui. Eu chego na casa do presbítero, né? O irmão chega na casa do presbítero, fala que Deus vai dar um ministério para ele. Aí o presbítero já chega na igreja inocente, até sem maldade, chega para uma pessoa dentro da igreja e fala bem assim: olha, o irmão tal foi lá na minha casa, tomou um café comigo e falou que Deus tinha falado com ele e que o tempo dele já tinha chegado na igreja e que Deus tinha dado para ele um ministério. Querido, agora imagina a cabeça, o psicológico dos irmãos dentro da igreja. Imagine você chegar no culto, eu chegar no culto, você chegar no culto e tá lá no altar o pastor, homem de Deus, né, ali pastor da obra, pastor da igreja. E chega o irmão, senta do lado do pastor, né? Senta do lado do pastor, o irmão que foi na sua casa e falou para você que Deus disse que ia dar um ministério para ele. Olha a confusão aí armada. E o pastor da igreja, de forma inocente, homem de Deus, pagando preço pela obra, sem saber que a semente da divisão já foi semeada dentro da igreja sem ele saber. Então, todo
divisor ou toda pessoa que foi setada para dividir uma obra, ele não tem discernimento daquilo que ele ouviu, tá? E outra coisa, ele influencia de forma indireta ou direta aqueles que estão ao seu redor. Aí, quando ele decide, a sair, ele consegue, né? Ele consegue, pelo poder da influência, ele consegue. Por isso que acontece, gente. Pegamos aqui. Por isso que quando acontece a divisão, quando acontece os racha na igreja, a metade da igreja sai. Por isso, por quê? Porque o divisor não é da noite para o dia que ele consegue levar metade da igreja. Não é da noite para o dia, ó. É tempos. Como o pastor Wellington falou aqui, ó. Como o pastor Wellington bem mencionou, esse espírito de divisão vem de forma sorrateira, né? Então, ou seja, aí pronto, vem o racha, vem a divisão, vai a metade da igreja com ele. Tô falando do divisor, tá, querido? Vai a metade da igreja com ele. Aí a igreja recebe aquele baque espiritual que mexe com a igreja, mexe com a estrutura espiritual da igreja, mexe com as emoções da igreja, mexe com o físico da igreja, tá? Porque quando o divisor divide, só quem passou por isso e quem passa por isso, quem é pastor de igreja, quem preside, sabe o preço que é quando a igreja sofre uma divisão. É um preço altíssimo até reerguer a obra novamente, até a igreja passar por um processo de cura, até a igreja se levantar financeiramente. É um processo muito difícil. Então, por isso que quando o divisor sai, ele consegue levar um terço, consegue levar metade da igreja com ele. Por quê? Porque ele já vem influenciando aos irmãos desde o princípio em que a semente daninha já desceu ao seu coração. É forte, né? É forte. Escreva aí, coloca aí nos comentários. O divisor, ele age de forma premeditada. Coloque aí, pessoal. O divisor age de forma premeditada. Ah, querido, chega de muita gente acreditar assim. Ah, é o inimigo. Existe a influência sim, tá? Existe a influência sim. Não podemos descartar, porque a nossa luta principal é contra as hostes espirituais da maldade. Mas a própria pessoa, tá? Ela age de forma premeditada para dividir a igreja. O divisor sempre age de forma premeditada. Anote aí. Sabe por que ele age de forma premeditada? Porque quando ele sai, tá? Quando o divisor sai, sabe por quê? Eu vou te provar, tá? Biblicamente. E também por experiências e histórias. Porque o divisor ele age de forma premeditada, porque quando ele sai, ele consegue levar um terço da igreja. Ele consegue levar a metade da igreja com ele. Por isso que ele age de forma premeditada. Isso, ele age de forma premeditada.
Porque quando ele sai, o povo já sabia que ele ia sair. Tá entendendo? Nossa, perfeitamente, irmão Eric. Irmão Eric colocou aqui algo bem impressionante. Parabéns, irmão Eric. Vou ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente o mês que vem, na nossa ida ao Paraná no aniversário da igreja. O irmão Eric botou assim, ó. E o pior de tudo, pastor, é que muitos se perdem no mundo, nessa caminhada, por ter aceitado essa proposta fora da direção de Deus. Eric, parabéns, querido, pela sua participação. Que resposta coerente na nossa aula. Perfeitamente, Eric. Por quê? Porque quem vai com o divisor já sai debaixo de uma negatividade, de uma influência negativa. Tá entendendo por quê? Porque o divisor, ele é insubmisso, o divisor tá fora da direção, o divisor, ele deixa ali a bênção, né? E segue o caminho da divisão do inimigo, e ali aquelas pessoas, né, que até amavam a igreja antiga, amavam o pastor da igreja, estavam bem lá na igreja, por causa dessa influência divisor, acompanha e acaba acontecendo situações catastróficas na vida dessas pessoas por seguir o divisor. Parabéns, Eric, parabéns mesmo. E não dá nada errado, e dá tudo errado, né? Na realidade, muitas coisas acontecem. Parabéns, Eric, pela sua resposta. Irmã Nazinha Brito, prazer reencontrá-la, minha amiga. Deus abençoe. Irmã Nazinha, você tá onde? Tá em Minas Gerais, querida? Põe um sinal aí pra gente. Glória a Deus. Evangelista Anderson está colocando aqui: todo divisor tem um espírito de Lúcifer, que foi aquele que mais quis dividir o reino. Perfeitamente. Mas quis dividir o reino e acabou dividindo, viu? Que ele levou uma grande parte, viu? Dos anjos, né? Que hoje são demônios. Pastor Wellington colocou algo aqui muito forte. Os novos convertidos, é de chorar mesmo, viu? Os novos convertidos que seguem o divisor ficam confusos e sem direção e cobertura. Perfeitamente. Evangelista Sônia, o divisor traz consigo confusão e discórdia. Ah, Nazinha tá em Minas, né, Nazinha? Deus abençoe, minha querida irmã. Um abraço ao seu esposo, toda a sua família. Então, ou seja, esse é o exemplo, um exemplo do divisor, né? Daquele que diz que Deus falou com ele, que Deus tinha dado o ministério para ele. Não, Deus, anote aí, gente, porque tinha pessoas que não estavam no início da aula, um pouco mais no início, e eu falei essa frase. Anote aí, por favor, meus queridos. Anote aí. Deus não destrói um casamento para construir outro. É simples de entender em relação à igreja, a comunhão da igreja, o andamento da igreja. Coloque aí nos comentários, senhores, obreiros e amados irmãos. Coloque aí: Deus não destrói um casamento para construir outro, tá? É simples. Quando qualquer igreja estiver passando por uma adversidade dessa, você vai lembrar dessa aula desta noite. Aí você vai lembrar dessa frase: opa, Deus não destrói um casamento para construir outro, tá? Deus não destrói casamento não, tá, gente? Aqui não é
Não é o dia da aula sentimental do casamento, não, mas só peguei esse gancho para os irmãos entenderem a ênfase da frase. Olha a ênfase da frase aí. Deus não destrói, vou repetir, Deus não destrói um casamento para construir outro. Aí eu vou explicar a analogia agora. Deus não vai dar um ministério denominacional a uma pessoa destruindo a igreja onde ele congregava. Entendeu? Pegou? Pegou forte? Deus não vai, irmão, destruir uma igreja para poder construir outra, uma denominação para construir outra. Não, Deus não faz isso. A direção que Deus dá é uma direção diferente que eu vou te explicar daqui a pouquinho nessa segunda parte. Está entendendo? Deus não faz isso porque bíblico. Bíblia. É bom você ser apaixonado pela Bíblia. Queridos, quem foi que veio para matar, roubar e destruir? Né? A não ser o ladrão. O ladrão, se não veio o quê? Igreja para o quê? Matar, roubar e destruir. Isso, perfeitamente. Os irmãos entenderam essa analogia? Então, Deus nunca ele vai te dar um ministério, tá? Um ministério denominacional para destruir o outro onde você estava. Deus não vai fazer isso, porque Deus não é Deus de divisão nesse sentido. A obra de Deus é o quê? A obra de Deus é o quê? Para crescer. Que foi Jesus falou? Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Deus não ama o seu reino dividido. Deus quer o seu reino unido. Forte. Glória. Glória a Deus. Glória. Glória a Jesus. Ah, pastor, mas como é que acontece em relação àqueles que recebem uma direção de Deus para abrir a sua própria denominação? Vou te explicar. Seja bem-vindo, Túlio Cardoso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Houve vários divisores na Bíblia, né? Principalmente no Novo Testamento. Houve vários divisores na Bíblia, principalmente em relação ao ministério de Paulo. Quando Deus levantou Paulo para fazer a obra, implantar igrejas, ser fundador de igrejas, abrir igrejas em vários lugares. Paulo, o pregador das nações, Paulo, o maior pregador da história, né? Somente abaixo de Cristo, Paulo, o maior escritor da Bíblia Sagrada, escrevendo ele todos os livros do Novo Testamento. Paulo viveu esse problema da divisão. Paulo viveu esse problema de divisão na igreja de Corinto. Teve obreiros, teve cristãos, mas principalmente obreiros. Teve obreiros que trouxe problemas de divisão a Paulo, problemas muito graves, a ponto de Paulo dizer com muita clareza, está na Bíblia, quem quiser até colocar aí nos comentários onde está o texto, na verdade você pode colocar, onde Paulo diz que entregou Himeneu e Alexandre a Satanás. Olha como o texto é claro. Né? Você que está assistindo, você pode até encontrar esse texto aí e dizer onde é que está. Aí já que é uma aula participativa. Né? Himeneu e Alexandre, eu vos entrego a Satanás. Olha, e porque Paulo era um homem de Deus, homem cheio do Espírito. Agora imagina a divisão causada
por esses cidadãos, né? Teve também um cidadão por nome de Alexandre o Latoeiro, né? Alexandre o Latoeiro, que o próprio apóstolo fala claramente deste Alexandre o Latoeiro, falando bem assim, Alexandre o Latoeiro, Alexandre o Latoeiro, este me trouxe muitos males. Agora imagina, queridos, o texto diz que Alexandre o Latoeiro trouxe muitos males a Paulo. Observe que Paulo não diz, olha a coisa profunda, Paulo inteligentíssimo, Paulo um doutor, Paulo ele não chega e fala bem assim, o diabo que usou Alexandre, o latoeiro, me trouxe muitos males. Paulo não fala isso, tá? Paulo não fala que foi o inimigo que usou Alexandre, não, tá, gente? A Bíblia diz que Paulo fala bem assim, Alexandre, o latoeiro, ele me trouxe muitos males. Paulo fala se referindo a Alexandre, não se fala se referindo ao inimigo. Por isso que eu falo que, biblicamente, né, teologicamente, e quando nós aprendemos, estudamos, temos o discernimento, nós entendemos que é a própria pessoa que vem com a maldade, a própria pessoa que arma o mal, tá entendendo? A própria pessoa que vem, né, com a natureza, né, das suas emoções, o mal que está na sua emoção e reflete no físico, fala assim, não, eu vou fazer o mal a ele, eu vou fazer o mal à igreja, tá? Eu vou fazer o mal, eu vou trazer, eu vou causar o mal à igreja. É tanto que Paulo fala bem assim, Alexandre, o latoeiro, me trouxe muitos males. Observe que o apóstolo fala o quê? Muitos males. O apóstolo fala muitos males. O apóstolo não fala o mal, não. O apóstolo fala muitos males, ou seja, trouxe na vida de Paulo, tá? Alexandre o latoeiro, né? Alexandre o latoeiro, se não se arrependeu, a gente já sabe onde ele está. Mas trouxe muitos males à vida de Paulo. Alexandre o latoeiro trouxe males às emoções de Paulo, tá? Alexandre o latoeiro trouxe males ao físico de Paulo. Pastor, que o senhor quer trazer para nós essa profundidade agora? Sabe por quê? Tem muitos pastores sofrendo, tá? Sofrendo, falo de homens de Deus, homens que oram, homens cheios do Espírito Santo, tá? Sabe por que esses homens de Deus estão sofrendo nas suas emoções? Homens de Deus que é uma luta debaixo de muita oração para poder dormir direito hoje. Muitos homens de Deus que qualquer coisa está chorando. Muitos homens de Deus que estão sofrendo problemas de pressão alta, tá? Muitos homens de Deus que foram parar no hospital. Muitos homens de Deus que teve percas nas emoções, percas até físicas. Sabe por quê? Por causa do divisor Alexandre o latoeiro. Impressionante, né? Como a gente vai estudando e a nossa mente vai esclarecendo. Não é um inimigo não, irmãos. Muitas das vezes não é inimigo não. Muitas das vezes não é seta maligna não. Tá? Apesar que existem, tá, queridos? Não é um inimigo não é seta maligna não.
Sabe o que é mesmo a verdade? É o Alexandre Latueiro. Os Alexandres Latueiro na obra, que estão ali infiltrados na obra e estão trazendo muitos males para a vida de Paulo, para a vida dos irmãos da igreja, para a vida da igreja. Você já percebeu que tem pessoas dentro da igreja, que ficam incomodadas quando a igreja não está bem? Vocês já perceberam? Pessoas fazem questão, né? Pessoas fazem questão de ver a igreja no vento, né? Numa contenda, numa situação difícil. Esse é Alexandre Latueiro, não é? Escreva aí em nome de Jesus. Pode escrever em nome de Jesus. Fala assim, o Senhor, escreva aí, o Senhor vai tirar do nosso meio o Alexandre Latueiro. Pode escrever, o Senhor vai tirar do nosso meio o Alexandre Latueiro. Pode escrever aí, Deus vai tirar do nosso meio o Alexandre Latueiro. Enquanto você escreve aí que Deus vai tirar do nosso meio Alexandre Latueiro, que está trazendo males, eu vou ler aqui o comentário do Pastor Rodrigo, lá de Goiânia, homem de Deus. Esse é um João da vida, viu? Esse é um João da vida aqui, um apóstolo João da vida, que pode vir o que vier, tá ali colado com a gente, junto com a gente. Olha o que é que o pastor Rodrigo, homem de Deus, colocou aqui. Pastor Rodrigo é um João. Pastor Rodrigo é um João. João, aquele a quem Jesus amava, é forte, viu? Isso é muito forte. Glória. João, o último dos apóstolos a morrer. Só é um João, viu, pastor Rodrigo? Olha o que é que o pastor Rodrigo colocou aqui. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Isso é forte. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé, isso é forte, ó, de que há divisões entre vocês. Isso é forte demais. Bíblia pura. Com isso quero dizer que algum de vós afirma eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Ok. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então, ou seja, aqui o próprio apóstolo Paulo condenando a divisão que estava havendo ali. Entendeu? O próprio apóstolo é forte. Há uma unção forte, queridos, aqui. O Eric colocou aqui, o Senhor vai tirar do nosso meio Alexandre Latueiro. Glória a Deus. Então, queridos, todo mal, seja curado agora, todo mal, de todo mal que o Alexandre Latueiro trouxe
para a sua vida. Seja curada agora, nas suas emoções, no seu espírito, até mesmo no seu físico. Seja curada agora desse mal, né, que Alexandre Latoeiro lhe causou. Seja curada em nome de Jesus. Seja bem-vinda, irmã Antônia. Glória a Deus. Vamos lá. Pastor, e agora? Me explica. Pessoas agora. Vem a segunda parte, né? Agora para a gente encerrar a aula. Pastor, me explica agora. Pessoas que recebem a direção de Deus para abrir a sua própria denominação. Me explica agora esse negócio. Existe? Como é? Como é que funciona? Como é a base legal disso? Como é a forma legal? Como é que funciona isso? Primeiro, ele ouve a voz de Deus de forma convicta e espera sinais verídicos, tá? Ouve a voz de Deus, é discreto, tá? Ouve a voz de Deus, é discreto e espera sinais verídicos. Irmãos, eu quero abrir aqui um parêntese e tirar o chapéu, né? Tirar um chapéu para os irmãos da Igreja Assembleia de Deus. E vocês irão concordar comigo. Tira o chapéu para os irmãos da Igreja Assembleia de Deus. Porque o povo está com a mania errada demais hoje. Mania errada. Congrega 6 meses em um lugar, sai, vai para outra igreja. Congrega mais 6 meses, vai para outra igreja. Vai para outra igreja, não gosta do pastor, sai daquela igreja. O final dessas pessoas, infelizmente, é perder a salvação. Infelizmente, temos que ser realista. O final dessas pessoas é perder a sua salvação. Por quê? Quero dizer que eu tiro o chapéu para os irmãos da Assembleia de Deus. Porque, queridos, pode observar e vocês vão concordar comigo. Os irmãos da Assembleia de Deus, da co-irmã Assembleia de Deus, que nós amamos demais. Irmãos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos na mesma congregação. E eu te pergunto, esse irmão não passou luta lá não? Dentro dessa congregação? Esse irmão não passou vento dentro daquela congregação não? Esse irmão não passou situações difíceis dentro daquela congregação não? Mas mesmo assim, ele é enraizado. Ele tem raiz, bem doutrinado, cheio do Espírito. Queridos, tira o chapéu. Mas, infelizmente, muitos nos dias de hoje não estão ficando um ano. Claro que tem as suas exceções, mas suas exceções raras. Vocês vão concordar comigo. Não fica um ano na igreja. E ainda quando sai, fala que foi Deus que falou com ela. Mentira. Deus falou que nada para ela sair nada. Deus não concorda com andarilho não, gente. Deus não concorda com andarilho. Deus concorda com quem tem raiz. Certo? Então eu tiro o chapéu para os irmãos da Assembleia de Deus, né? E também sentimos orgulho, né, de muitos irmãos que estão conosco, né, na Fogo para as Nações e que fique até Jesus voltar, entendeu? Irmãos
congregam conosco, estão de parabéns, estão conosco desde quando o ministério nasceu no coração do nosso pastor presidente, né, há 13 anos. Irmãos estão conosco desde o início e pergunta para eles se eles querem sair. Não quer sair. Por quê? Porque bem enraizado, cheio da palavra, doutrinado. E passamos por lutas como qualquer outro ministério passa, lutas, adversidades como qualquer outra igreja passa. Então, qual é a diferença? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Sair de forma discreta, ouvir a voz de Deus com convicção e ter sinais concretos de direção. Primeiro. Segundo, quem sai do seu ministério para abrir outro ministério, tá? Ele não sai abrindo a boca para toda a igreja que ele vai sair, dizendo que vai sair. Pega essa, pessoal. Um homem de Deus sério que sai do seu ministério para outro ministério, tá? Ou vai abrir uma denominação direcionada por Deus, ou vai congregar em outro lugar. Ele não fica falando para toda a igreja antes do tempo que vai sair. Ele age dentro da ética ministerial. Segundo, tá? Terceiro, quando ele vai sair, ele primeiro fala com o seu pastor. Primeiro recebe a bênção do seu pastor, porque tem gente que sai para abrir outro ministério ou para ir para outra igreja e a igreja fica sabendo antes do pastor saber. Mas quem sai na direção de Deus, primeiro ele procura a sua liderança e chega na paz, conversa com a sua liderança e diz: meu pastor, quero a sua bênção, recebi uma direção de Deus. Ele age dentro da ética ministerial. E o próprio pastor, que é líder dele, abençoa ele diante do povo. Ele sai da igreja honrado. Ele não sai da igreja como divisor. Ele sai da igreja honrado. Tem muitos. Está aqui, pastor Wellington, está nos assistindo, nosso presidente. Tem alguns, né? Não é poucos não, tem alguns, né? Que saíram, né, do nosso ministério de forma incoerente, né? De forma rebelde, infelizmente. Mas teve outros que são pessoas exemplares, né? Procurou o nosso pastor, né? Receberam uma bênção do nosso pastor. Hoje tem o próprio ministério deles. Nós pregamos no ministério deles, né? Eles também vêm nas nossas igrejas. Estão abençoados, ministério prosperando. Mas o que? Primeiro procuraram a liderança. Saíram na honra. Não saíram na divisão. Saíram abençoados. Saíram na honra. Agiram dentro da ética ministerial. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Tá forte, né, irmão? Essa aula tá muito forte. Glória a Deus. Pastor Rodrigo aqui colocou mais um comentário aqui interessante. Em relação àqueles que têm raízes. Aqueles que estão debaixo da ética. É porque ele não olha nem para a direita nem para a esquerda. O seu alvo é Jesus Cristo. E nada tira seu foco. Por esse motivo, ele permanece na rocha. Perfeitamente, pastor Rodrigo. Ótima resposta. Ele está firmado na rocha. Ele sabe o que ele quer, né? Mas tem muitos cristãos que
é influenciado pelo divisor porque não está firmado na rocha totalmente, né? Como diz o ditado, é Maria vai com as outras. Seja bem-vindo, Eduardo. Nosso querido, um cheiro no coração, Eduardo, nós te amamos. O Eric, com mais um comentário impressionante aqui. E muito vai para igrejas pequenas para ser ungido mais rápido, sem ser pelo processo de Deus, para poder voltar à igreja grande e ser recebido como tal. Impressionante, Eric, suas respostas são bem coerentes, é verdade. Tal porque lá é bem mais difícil formar-se um obreiro, sem requisitos, e assim na Assembleia exige perfeitamente. A gente também, viu, o Eric? A gente também passa os obreiros no pente fino, tá? Porque a gente já passou muitas decepções em relação a isso também. Então o Eric falou algo muito impressionante. Tem gente que sai, a aula está muito produtiva, parabéns aos irmãos. Tem gente que sai de uma igreja, vai para outra igreja, porque ali na igreja onde ele está congregando, o pastor está testando ele, né? Está testando ele para ver a humildade, a submissão, ser um obreiro fiel, né? Põe para pegar água, né? Pegar uma aguinha para receber o altar ali, limpar a igreja, limpar o banco da igreja. Ele acha ruim porque está limpando o banco da igreja. Ele acha ruim porque está carregando um copo no altar. Querido, se você não serve, estou aqui inspirado pelo Espírito Santo, porque Alavaraçai. Se você não serve para servir água dentro da igreja, você nunca vai servir para ser um pastor. Vou repetir, querido. Se você não serve para servir água aos irmãos na igreja, se você não serve para limpar o banco da igreja, se você não serve, né? Se você não serve, né? Para lavar o banheiro da igreja, você nunca vai servir para ser um pastor. Estou sendo claro, objetivo, direto e bíblico e teológico. Tá? É isso mesmo, Eric. Pois, Eric, já aconteceu isso com a gente, Eric. Já saiu obreiro da nossa igreja porque nosso pastor estava testando ele, tá? Testando ele para ver a intenção do coração, se era humilde o cidadão, ver se era obediente, né? E o cidadão saiu da nossa igreja, tá? Foi para outra denominação, né? Lá foi ungido a pastor, né? E depois voltou e chegou para a gente e falou assim: agora eu sou pastor. E a gente, rapaz, mas não tá mais com a gente. Tá muito forte, viu? A aula tá muito forte, gente. Realmente teve obreiros. Pastor Elton botou aqui, nosso presidente, que é minha testemunha, sabe que eu estou falando a verdade. Realmente teve obreiros que saíram com dignidade, debaixo da bênção de Deus. Verdade. Vieram para o nosso pastor, pediram uma bênção, saíram honrados, não saiu levando ninguém da igreja, não saiu levando as cadeiras da igreja, não saiu levando tantas coisas da igreja. E saíram honrados, estão crescendo, estão prosperando. Porém, outros, né, saíram nas suas direções humanas, mas deixem com Deus. Pastor José Roberto, seja bem-vindo. Grande teólogo. Glória a Deus. Então, queridos, só para concluir aqui, esse mistério aqui, eu vou contar um exemplo aqui, só para finalizar, quando a pessoa sai na direção de Deus para abrir sua própria denominação ou para ir para outro ministério. Tem um amigo meu, eu posso falar porque é um exemplo de homem de Deus, e hoje ele está prosperando, tá? Está prosperando.
A igreja dele é lá no Rio de Janeiro. Hoje ele é pastor presidente. Deus está honrando de uma forma linda e maravilhosa pastor Gustavo Vandré. Agora eu posso falar, depois de algum tempo, eu posso falar porque eu fui uma das primeiras pessoas a saber que ele ia abrir o próprio ministério dele lá no Rio de Janeiro. E ele veio falar comigo, veio me pedir alguns conselhos e alguma concordância. Ele, por sinal, ia até participar da aula hoje, mas não pôde, né? Porque hoje ele é presidente de ministério e tem muitas responsabilidades. Mas ele saiu de uma forma linda e maravilhosa. Que exemplo! Deus dá direção para ele, da igreja, Assembleia de Deus Cenáculo, lá no Rio de Janeiro. Olha que história linda, para me finalizar, gente. Assembleia de Deus Cenáculo, no Rio de Janeiro. E ele falando comigo, ele falou: pastor, Deus me deu a direção para mim abrir meu ministério. Mas eu cresci, pastor, dentro da ética ministerial. Eu cresci, pastor, sendo bem doutrinado. Eu amo os meus pastores. Eu amo a minha igreja. Não quero sair da igreja como divisor. Não quero sair da igreja como divisor. Eu sei que Deus me deu essa direção para abrir o ministério, mas ninguém vai ficar sabendo que eu vou abrir o meu ministério. Isso é forte, né? Olha que ética. Porque, pastor, eu amo os meus pastores, amo a minha igreja e eu não quero sair da minha igreja como divisor. Sabe o que aconteceu? Ele foi, pediu a bênção ao pastor dele. O pastor dele abençoou. Saiu da igreja dele honrado, abraçado por toda a igreja, por todos os irmãos. Passou um período em oração, sem ninguém saber que ele ia abrir o ministério, sem ninguém saber, ele ficou em oração, ali juntamente com a esposa dele em oração. E Deus foi dando a direção, dando a direção, dando a direção para ele, dando a direção. E hoje, para a glória do nome do Senhor, a igreja dele vai fazer 2 anos já, né? 2 anos, 1 ano e meio por aí. E Deus está honrando ele poderosamente. Os irmãos da igreja onde ele congregava veio ficar sabendo depois, muito depois, que ele tinha recebido essa direção, tá? Que ele tinha aberto o próprio ministério, certo? Ficaram sabendo depois. Ele não saiu da igreja dele arrastando ninguém. Ele não saiu da igreja dele maldizendo ninguém. Pelo contrário, saiu honrado, abençoado pelo pastor dele e está com o próprio ministério dele. E o ministério dele está prosperando. O ministério que eu falo na questão denominacional está crescendo. Agora, por quê? Por quê? Porque agiu dentro da ética ministerial. Agiu dentro da submissão, agiu dentro da bênção, não saiu falando para a igreja que abriu o ministério dele, não saiu influenciando a ninguém, até porque ele foi muito sábio, e eu conversando com ele, dizendo: você está certo, muito bem, você está sendo muito ético, respeitável. Saiu ele, né? Saiu ele, a esposa e o filho, né? Ele pediu a bênção e saiu. Não saiu carregando ninguém, tá? Não trouxe feridas à igreja onde ele congregava. E pronto, está uma bênção. Hoje a igreja dele está crescendo e o nome do Senhor está sendo glorificado. Então, queridos, viu a diferença? Viu a diferença daquele que é o divisor, né? Daquele que diz que é Deus que falou, para aquele que realmente tem a direção de Deus, daquele que é direcionado por Deus. Então, futuramente, né, nós daremos outra aula dessa. A próxima aula eu quero ver se eu
se eu marco com o Vandré para ele poder contar o testemunho, como Deus deu a direção para ele abrir o ministério dele, para vocês entenderem melhor. Mas vocês entenderam a diferença do divisor, né, em relação a essas questões ministeriais e em relação àquele, né, que vive debaixo da direção de Deus. Queridos, vamos agora aos avisos importantes, né? Estamos em um propósito forte. Todo ministério, todos os estados, estamos em um propósito forte. Pela compra, né, do lote, né, onde está o nosso templo sede, juntamente com a casa pastoral. Estamos nesse propósito forte. Você que assiste às nossas lives, que sentir no seu coração, como for proposto ao seu coração, fazer um desafio com Deus, tá? Um desafio com Deus, para ser um semeador deste grande propósito. Nós temos uma meta, e essa meta tem um nome, né? Essa meta tem um nome de R$1.200.000, né? Temos essa meta, né, que custa ali o lote onde está o nosso templo sede. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que opera maravilhas e faz o impossível acontecer. Então nós estamos nesse propósito com Deus, propósito em oração, todas as congregações. E você que está me assistindo, você que vai assistir através do nosso canal no YouTube, através do Facebook, aqui que vai ficar gravado. Você que for proposto ao seu coração, você, homem de Deus, você empresário, você empresária, né? Você que tem suas propriedades, nós convocamos a você a um desafio de fé, aquilo que for proposto ao seu coração. Não por obrigação, mas por amor, por fé e por gratidão. Você que sentir de ser um semeador. Pastor, eu não tenho muito, mas eu quero ser um semeador. Seja, porque a sua semente pode trazer uma grande multiplicação. Então você que está assistindo essa live, sentindo no seu coração de semear nesse grande propósito que nós estamos com Deus, entre em contato com o pastor Wellington, tá? Ou até mesmo com a minha pessoa, né, para entregar a sua semente, para nós granjearmos, né, essa grande semente para a compra daquele lote onde está o templo sede e a casa pastoral. E eu quero dizer para você que Deus vai te honrar. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que na igreja primitiva eles vendiam as propriedades e traziam a oferta aos pés dos apóstolos. Então, faça um voto com Deus e Deus irá te honrar de forma poderosa. Amém? Deus abençoe você em um nome de Jesus. Amanhã às 20 horas, tá? Com o nosso pastor Wellington, uma live abençoada sobre batalha espiritual, cura na alma. É algo muito impressionante, né? Amanhã você está convidado a estar conosco às 20 horas. Quarta-feira eu fui convidado para pregar numa live que vai ser promovida pela missionária Claudiane, lá de Sergipe, da nossa igreja em Sergipe. Quarta-feira também às 20 horas. Você está convidado. Sábado é o segundo sábado, será o segundo sábado do nosso propósito Clamor da Meia-Noite, ok? Próximo sábado vai ser uma bênção, Clamor da Meia-Noite, das 20h30 e assim, depois da meia-noite, um pouquinho mais. Domingo, às 15 horas, a live com o nosso pastor Wellington. E próxima segunda, feriado, 12 de outubro, tá? Feriado, teremos a live Psicologia Bíblica, parte 2, com a participação da doutora, nossa amiga psicóloga, doutora Célia. Falei com ela hoje, ela aceitou o convite, então próxima segunda-feira, não perca, convide, tá? Várias pessoas, convide pessoas que não são evangélicas, use sabedoria,
Fala assim para aquela pessoa que é evangélica, para ela não se sentir tão constrangida. Né? Fala bem assim, olha, segunda-feira vai ter uma palestra com a psicóloga pelo Facebook, doutora Célia. Fala assim, né, para ele não se sentir tão constrangido, porque às vezes a pessoa não é evangélica, aí se for falar, né, na nossa linguagem, ela vai pensar que, né, que está constrangendo ela. Mas não, você vai falar assim, olha, vai ter uma palestra segunda-feira pelo Facebook de uma doutora psicóloga, a doutora Célia, e através da ministração na palavra, na psicologia bíblica, Jesus vai tocar o coração dessa pessoa que não é evangélica. Então, próxima segunda-feira, né, Escola Teológica com a participação da doutora Célia. Ok, queridos? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela participação. Compartilhe esse vídeo e vamos que vamos. A vitória é nossa em nome de Jesus. Não seja um divisor de obra, um divisor de ministério, um perturbador na obra de Deus, mas seja um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo para fazer a igreja crescer, multiplicar, prosperar e ser abençoada. Que Deus abençoe em nome de Jesus e um forte abraço.